E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Freitas, vou fazer esse vídeo aqui meio que em sequência ao último vídeo, né? E, inclusive é um vídeo anterior, né, que eu tenho sobre o globalismo também, o globalismo e o anticristo, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente agora, já tem algum tempo que eu gravei. Na verdade todos os vídeos eles vão seguindo meio que uma sequência, né? Das coisas que eu venho estudando, das coisas que eu venho refletindo sobre esses assuntos, sobre os últimos acontecimentos. No vídeo anterior eu falei muito da ideologia, né? Como ela serve a quem está hoje no comando do mundo, né? Que são as grandes famílias dinásticas, né? As grandes sociedades secretas. E nessa eu vou explicar mais especificamente o papel de cada ideologia, né? Porque cada ideologia, ela, como o próprio Karl Marx diz, é um vestido de ideias, né? E na verdade o que eu vou mostrar aqui é que não interessa o que elas prometem coisas diferentes, mas o caminho que elas levam é o mesmo, que vai ser de um regime cada vez mais global e cada vez mais totalitário. É isso que eu quero mostrar, como é aquela coisa, né? Por diferentes caminhos elas vão empurrando, né, a história na medida do possível, né? O homem não tem esse controle absoluto da história, mas na medida do possível, na medida que vai se desenvolvendo os meios de ação, né, ele vai conseguindo levar um determinado destino, vamos dizer assim. Então, vamos lá, pedir para você seguir o canal, beleza? E eu vou começar aquilo ali ficou até, era para ter ocultado aquilo ali, esqueci, tá? Então já vai ficar essa dica aí. Eu vou começar basicamente essa primeira parte aqui explicando as diferentes ideologias que a gente tem hoje, entre outras, mas eu vou explicar as principais, tá? O problema que ela enxerga, né? O que causa esse problema, a solução e o meio, tá? Então vai ser uma explicação básica, tá? Então eu vou começar falando do conservadorismo, embora eu não vou entrar em nenhuma, assim, não vou trazer um conceito teórico, citando autor, assim, eu vou falar de uma maneira geral, tá? Só para vocês terem uma noção comparativa uma com as outras, até porque é muito difícil você falar em nome de uma linha. Na verdade, você tem dentro de uma linha dessa diferentes autores que vão pensar diferente. Eu vou colocar de uma maneira geral, tá? Isso ele era para estar até no final, mas já que já apareceu agora. Quando você fala em conservadorismo, conserva o quê? Principalmente o legado de Paulo e de Platão, né? Que Paulo foi o principal apóstolo de Cristo, que evangelizou boa parte do mundo, e Platão, que foi ali o cara que transformou Sócrates numa lenda e que desenvolveu a ciência, basicamente, né? Embora Sócrates tenha sido o grande nome, surgiram as primeiras ideias, o próprio Sócrates não anotou nada, provavelmente teria morrido com ele, mas Platão foi o cara que difundiu. Então, eles guardam certas semelhanças, né? Muitos se falam das três cidades também, Israel, que seria a capital, né? Jerusalém, Roma, né? Que é a tradição romana, o direito romano, e a Grécia, que estaria a filosofia. Basicamente essas tradições, esses valores, né? Esse modo de vida que vem dando certo a trancos e barrancos, mas essa é a mentalidade conservadora, tentar manter o que vem dando certo, embora com as dificuldades que fazem parte, o conservador ele entende que isso faz parte, essas dificuldades. A gente vive é uma vida terrena, onde a gente vai buscar a salvação no plano, né, da eternidade após a morte, né? Embora nem todo conservador seja cristão, mas de uma maneira geral né? Então eu vou falar nessa perspectiva, porque eu sou conservador e sou cristão, então eu vou falar mais ou menos na minha perspectiva, tá? Então o conservador ele aceita essas dificuldades, quer dizer, aceita não no sentido que ele não possa melhorar, mas ele entende que faz parte, né? Ele vai buscar melhorar de uma maneira conservadora, sem tentar destruir o que já foi construído, basicamente assim, tentando aperfeiçoar, né? Lógico, fazendo as correções pontuais necessárias. Ele vê o problema da exploração também, né? Que essa exploração dos mais poderosos sobre os mais humildes, por exemplo, os mais pobres, enfim. Isso não é uma coisa só os comunistas veem um problema na pobreza, não. Lógico que o conservador também enxerga esse problema e tenta corrigir esse problema, né? Só que ele tenta corrigir de uma maneira diferente, como a gente vai ver aqui.
né, ele percebe essa causa de uma maneira diferente. A causa é principalmente a corrupção principalmente a corrupção moral, né? E aí se você for buscar muito em Sócrates, no próprio Cristo, Sócrates fala muito de uma corrupção humana, individual, é o indivíduo que se corrompe e se você tem vários indivíduos corrompidos dentro de uma sociedade, automaticamente a sociedade vai ser corrompida. Não é a sociedade em si que se corrompe e corrompe o indivíduo, né? Como pensava Rousseau de uma maneira abstrata. Você vê que é um pensamento contrário, essa ideologia revolucionária. É a sociedade que é corrompida e é ela que corrompe o indivíduo, né? É meio que um abstratismo, na minha opinião, né? É uma forçação de barra. Na verdade, são indivíduos corrompidos que... E você pode transferir isso para a família, né? Indivíduos corrompidos dentro de uma família vai ser uma família corrompida. Se você tem indivíduos íntegros, trabalhadores, né, que estudam, que buscam, enfim, progredir dentro de uma família, essa família progride. Então, quer dizer, não é o meio em si. Assim, você pode ter uma família que regride, você pode ter uma família que progride, né? Isso vai depender, lógico, do meio, não é só daquela... A família é uma célula muito pequena, né? Inclusive isso faz parte do conservadorismo, enxergar a família como uma célula da sociedade, né? Isso vem de Aristóteles, né? Essa percepção que a família é a primeira mini sociedade política, né? E a partir dali, que é o que traz também, né, a civilização judaica, né? Lá com Abraão, que vai formando aquele patriarcado. Você tem essa formação desde a base familiar, que se estrutura em grandes famílias, vamos dizer assim, maiores, mas que essa família, essa unidade, ela mantém certa independência, né? Você vai ter essa união de famílias e de famílias, né, em regiões, assim, ou, por exemplo, como era nos Estados Unidos, né? O próprio nome já diz Estados Unidos, essa união do menor para o maior, mas sempre mantendo... Opa, não era nem isso que eu queria colocar, não. Sempre mantendo certa... esse último aqui, certa descentralização, sempre mantendo a autonomia da família, né? Você vai manter na medida do possível, por quê? Porque Aristóteles percebe que uma família sozinha, ela não consegue se defender, por exemplo, de um exército inimigo. Então ela precisa se aliar, mas essa aliança, ela não pode passar por cima dessas liberdades da família. Então a família mantém certa independência, contudo você mantém, é necessário essa aliança. Então você tem uma relação de custo-benefício, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas mantendo certa independência da família, né? E a solução para isso, né, eu vou ter para explicar ali, deixa eu voltar. A solução para esse problema, né, da exploração vem na própria tradição, porque você teve essa corrupção da tradição, né, que é como se a gente estivesse numa evolução, né? Como se o homem de hoje ele automaticamente soubesse mais do que o homem de um século atrás. Isso é completamente absurdo. O homem nasce exatamente igual ao homem de um milênio atrás. Se essa tradição não for transmitida, se esse conhecimento não for transmitido, se ele não adquirir essa cultura, esses valores, ele simplesmente vai voltar do zero, vai se barbarizar, que é o que acontece, né, nessas civilizações onde essa ideologia predomina, né? Então, você restaurar esses valores, restaurar essa moral, restaurar essa família, restaurar esses valores religiosos, restaurar essa moral, vai diminuir essa exploração. O conservador, ele não pensa na igualdade, né? Eu vou botar o do revolucionário, mas eu acho que essa explicação comparativa ela fica mais fácil, né? Ele não pensa em eliminar absolutamente essa desigualdade ou essa exploração, porque ele sabe que em algum aspecto vai fazer parte, não tem muito jeito, não tem jeito de fazer melhor. Ele sabe que se você tentar fazer assim, essas utopias, vai dar errado, como deu ao longo da história. Então, é tentar melhorar, e melhorar através de melhorar os indivíduos, melhorar a cultura, melhorar a educação. Você melhorando esses indivíduos, automaticamente você vai diminuir a exploração. Não é acabar com a relação patrão-empregado. É necessário, isso faz parte de uma certa hierarquia. Faz parte de uma sociedade justa, até da noção de sociedade, uma certa hierarquia. Senão, não é sociedade. Sociedade é justamente cada um fazendo a sua função para o bem comum. E se você exerce funções diferentes, se você tem responsabilidades diferentes, deveres diferentes, né, e riscos diferentes, né? Por exemplo, o indivíduo que é um general numa guerra, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Ele corre um risco muito maior, ele está de frente ali. Se o exército perder, a primeira pessoa que eles vão pegar para prender e para matar é o general, é o rei, são as pessoas que estão de frente, né? Quando você dominava um país, muitas vezes você dominava só matando o rei, não precisava matar as outras pessoas, né? O camponês lá ia continuar sendo camponês e para ele, às vezes, não ia mudar nada. Se você está num cargo de mais importância, né, você vai ter custos e benefícios associados a esse cargo, né? Responsabilidades, deveres, você tem um pouco essa associação. E se você é um indivíduo mais nobre, né, que tem mais conhecimento, nada mais justo e nada mais importante, inclusive para os mais humildes, para os mais medíocres, que essas pessoas mais preparadas ocupem cargos mais importantes e que tomam essas decisões mais importantes. Se você isso sempre aconteceu ao longo da sociedade. Se você botar um inepto, né, comandando um exército, você simplesmente, essa sociedade não vai sobreviver. Então, no passado, isso era uma necessidade. Toda a sociedade era conservadora.
né? Você tinha essa hierarquia natural, e ela se formando naturalmente, porque você precisa dos melhores ali nos cargos de decisão. A questão de gerir o alimento era uma questão importante, então você precisa do cara que é mais sagaz, do cara que é mais inteligente, do cara que está mais bem preparado, do cara que se educou mais, do cara que se sacrifica mais em função daquele trabalho, e aí, obviamente, ele vai ter um benefício maior, né? Então você tem certa hierarquia, e essa hierarquia é relativamente aceita. Não é que ela é boa. O ideal, é lógico que no paraíso, a gente acredita que vai ser todo mundo igual, e ter tudo igual, e tudo igual, tudo igual. Mas no planeta Terra, isso não é possível, porque se você acaba gerando problemas, como ocorre, como eu vou explicar, nos outros modelos de sociedade. Inclusive, o funcionamento dessa sociedade, ele é melhor quando você estabelece uma hierarquia justa. Não é eliminar a hierarquia, mas estabelecer uma hierarquia justa com pessoas de fato nobres, com valores, com virtudes, né? Coordenando, liderando, porque automaticamente, se você tiver pessoas boas nesses cargos de liderança, automaticamente essa exploração vai diminuir. Que é como você vê, você compara os países, né, onde tem uma política mais bem desenvolvida, uma sociedade mais bem desenvolvida, as pessoas que estão na liderança, as próprias desigualdades diminuem naturalmente. Se você bota pessoas injustas na liderança, automaticamente a exploração aumenta, né, a desigualdade aumenta. Então está muito nessa questão da pessoa, dos valores, da tradição, né, e de entender que o mundo não é um paraíso. Né? E aí a descentralização também é importante, porque você tende a não colocar todo o poder na mão de uma pessoa. Por mais que você possa ter ou um rei, ou enfim, um monarca, ou um presidente, esse poder não vai estar todo na mão desse presidente. Como era a ideia dos Estados Unidos, é você dividir o país em estados, o poder maior fica no estado, e dividir esse estado em municípios. O poder fica lá no município, onde você consegue reclamar com o prefeito, e de preferência esse poder também está dividido nos líderes da comunidade ali, porque fica uma coisa mais passível de você dialogar e de você resolver os problemas. Se você, a cada problema que você tiver na sua localidade, você tiver que levar para um presidente, para voltar para você, para resolver, ou para ele tomar uma decisão que resolva todos os municípios ao mesmo tempo, fica uma coisa impraticável. Não simplesmente problemas. Imagina mundial, como eles querem fazer. Fica totalmente impraticável. Vai tomar uma solução aí mediana para todo mundo e o resto que se adequa. E é lógico que não é assim que as coisas funcionam. Então você vai ter certa unidade, mas certa descentralização dessa unidade ao mesmo tempo, tá? Então eu coloco aqui os liberais, né, como meio termo disso aqui. Eu comecei fazendo só conservadores e progressistas, mas aí eu resolvi botar os liberais, aí depois botei outros também. O liberal, ele acha que o problema é a falta de liberdade, né? É o grande problema, as pessoas não têm liberdade. Porque se todo mundo for livre, cada um faz o que quer, o problema é dele, se ele se ferrar, o problema é dele, se ele se der bem, que ótimo. Então cada um tem que fazer o que bem entende. O grande problema para os liberais é o Estado, né? O Estado hoje, de fato, ele acaba assumindo muita responsabilidade, tirando a responsabilidade do indivíduo, né? Então, quer dizer, você ganha o seu salário, você devolve esse salário para o Estado te dá uma educação, né? Então, quer dizer, nesse meio tempo, você perde esse dinheiro, se desvaloriza, dinheiro de corrupção, fica tudo mais caro, tudo muito... Em vez de você pegar o seu dinheiro e você pagar menos imposto ou não pagar imposto, e você pegar esse dinheiro e pagar uma educação privada, que seria mais barata, né? e mais funcional, né? Isso que o liberal acredita, que esse ir e vir do dinheiro para o Estado, ele perde produtividade e as coisas acabam sendo pior sempre, né? E gera corrupção e gera abuso de poder do Estado, enfim. Esse é o grande problema, é a grande causa do problema da falta de liberdade, né? Você não tem a liberdade de gastar o seu dinheiro da maneira que você quer, ou enfim, qualquer outra coisa. A solução, obviamente, vai ser diminuir o Estado, né? Se você diminuir o Estado, você vai aumentar essas liberdades. O meio seria, para isso, a liberalização da economia, né? O próprio mercado, né, seria o meio, porque se você paga menos imposto e você estimula, você vai ter uma maior necessidade por exemplo, de escolas privadas, e esse mercado ele vai florescer e você vai ter uma concorrência, e dessa concorrência você vai ter um serviço cada vez melhor e mais barato. Basicamente, essa maneira que o liberal acredita que os outros problemas com relação à segurança, com relação a qualquer outro tipo de coisa, vai se resolver, né? Embora também seja um pensamento relativamente utópico, né? Porque o mercado ele não vai conseguir regular todas as coisas, né? Enfim, como eu vou demonstrar mais nos próximos slides. Aí você tem um pensamento revolucionário, né, que ele via como grande problema não mais a exploração, percebe? Mas a desigualdade. Ele acredita que todas as pessoas devem ser iguais, né? E aí o problema é a hierarquia social. Não pode ter hierarquia social, que é a famosa luta de classe, né? Tem que todo mundo ser da mesma classe, todo mundo ser absolutamente igual. E a solução para isso inicialmente seria o Estado, né? Você ia crescer o Estado até o Estado tornar todo mundo igual, a ponto do Estado desaparecer. Isso é bem utópico, né? É quase uma contradição lógica, mas é mais ou menos isso que o revolucionário acredita. Depois eu vou passar mais um slide explicando especificamente essas mentalidades revolucionárias. Eu considero o liberal certo modo revolucionário, tá? Porque o liberal ele tem a diferença de não querer mais Estado como o revolucionário, mas ele também não valoriza a tradição como o conservador. Por isso que algumas pessoas falam que são conservadores na economia, conservadores dos valores e liberal na economia. Isso não deixa de ser, sob certo aspecto, contraditório, porque o conservador ele não acha que o mercado tem que se tomar
a última decisão, né? Por exemplo, se você está negociando com um país que mata cristãos, mas se você está tendo lucro com isso, então tudo bem, não tem problema. Para um liberal isso não tem problema. Para um conservador tem, porque você não pode admitir ou cristão ou até outro tipo de exploração, enfim. Eu dei só um exemplo. Você não pode negociar, fazer só pelo fato de você ter lucro, não quer dizer que o injusto se torna justo, né? Ainda que seja no outro país, não seja você que está fazendo. Quer dizer, você, de certo modo, se você está negociando com aquele país frutos daquela exploração, uma exploração de escravos, por exemplo, o conservador não aceitaria isso. Né? A economia, mas você vai lucrar e vai dar o dinheiro para os pobres do seu país. Não importa. A economia não está acima dos valores. Pelo contrário, os valores eles vão estar acima da economia. O liberal não. Né? Por isso que é certa contradição você falar que é conservador, né, nos valores e liberal na economia. Em algum momento você vai ter que optar se você vai dar mais valor a essa questão do lucro ou você vai dar mais valor à questão dos valores. Todo mundo que tende a dizer que é conservador nos valores e liberal na economia tende a acabar dando mais valor ele valoriza os valores, né, morais até eles não implicarem no lucro, né? A partir que mexeu no lucro, o liberal ele tende a dar mais valor ao lucro, né? E falando do revolucionário, ele acha que o Estado, você inflar o Estado num primeiro momento, ele vai ser a solução de todas as desigualdades, de todos os problemas, embora a gente viu que na sociedade não foi isso que aconteceu, né? Pelo contrário, você aumentou esses problemas com a inflação do Estado. Embora eu não concorde 100% com o liberal, se você vai ver que todas elas têm certa razão, né? Ninguém vai colocar uma coisa que é 100% bobagem, senão ninguém vai seguir. Elas têm certa razão. O liberal tem certa razão de que esse inflacionamento do Estado, ele vai gerando, na verdade, mais problemas em vez de menos problemas. Nesse ponto, o liberal tem razão, né? E o socialista, o liberal tem certo grau de utopia, mas o revolucionário tradicional, ele é mais utópico ainda. Ele acredita que inflando o Estado vai resolver todos os problemas, até que você não vai precisar mais do Estado, até que não vai existir mais do Estado. Mas isso é absolutamente absurdo, né? Quanto mais você vai inflando o Estado, mais problemas você vai criando e mais você vai precisar do Estado para resolver mais problemas. E é ele mesmo que está criando esses problemas. Então você nunca vai conseguir se desvencilhar desse Estado, ainda que queira. Se é que alguém vai querer, depois de ter todo o poder acumulado. Então, enfim, você acaba entrando num círculo vicioso, como eu vou explicar no próximo slide, essa questão dos revolucionários. Né? Então, eles acreditam que o meio para isso é a centralização de poder. Você vai centralizar o poder na mão de um governante, de um líder lá, que acaba sendo quase um deus para eles. Né? Se vê a adoração, por exemplo, na União Soviética, eles têm até hoje, por Lenin, por Stalin, por mais que você prove ali que o cara matou milhões, 30 milhões, 40 milhões de pessoas, não importa. Tem essa centralização, essa idealização é uma coisa realmente muito top, que é até meio inexplicável, né? As pessoas continuarem acreditando nisso, mas... E você tem os positivistas, que também faz muito sentido sobre certo aspecto, tá? Quando eu vou demonstrar nesse primeiro slide vai parecer bem sentido, vai fazer bastante sentido. Então eles vêm com problemas mazelas humanos, como todas essas primeiras partem, né, dos problemas que a gente encontra na humanidade, que existem mesmo, não deixam de ser um problema, né? Por exemplo, a questão da desigualdade, ela é um problema sobre certo aspecto, dos revolucionários. Mas como é que você vai resolver? O próprio Platão dizia, né, que nada é mais injusto do que você igualar coisas que não são iguais. Quer dizer, se um trabalhou muito mais do que o outro, aí você vai igualar isso aí. Se um mereceu muito mais, trabalhou a vida inteira, o outro nunca trabalhou, só roubou, matou, estuprou, e aí tu vai dar o mesmo salário para os dois. Né? Então fica complicado, é o cúmulo da injustiça. Você tentar ser justo ao extremo é o seu cúmulo da injustiça. Quer dizer, ser igual ao extremo é o cúmulo da injustiça. Né? O justo é o justo, cada um vai fazendo e merecendo. É lógico que você precisa estabelecer. O conservador ele vê limites nisso. Não é porque assim, você vai deixar liberar geral a economia. Você vai impor limites, vai tentar promover algum tipo de diminuição dessa desigualdade, mas com limites. Não vai estabelecer uma igualdade absoluta, né? Porque aí seria injusto. Mas também não vai abandonar a mercê Você vai ter algum Estado. No ideal conservador você tem alguma política estatal, mas ela não vai ser predominante, né? Na verdade, essas ideologias, elas não são... Uma é só isso e outra é congeladas, né? Elas são fluidas, elas se tocam e se afastam. Você vai ver que algumas pessoas transitam entre elas, tem uma opinião daqui, uma opinião de lá. Elas são assim, meio que fluidos, né? Conceitos fluidos. Então os positivistas, eles veem essas mazelas humanas, eles veem que o problema, eles enxergam que a sociedade está sempre evoluindo, né? O conhecimento está evoluindo, então o problema é que a gente está num estágio anterior e que a gente tem que acelerar esse estágio de desenvolvimento através, né, do conhecimento, né, e através da ciência. A ciência que vai ser a mola propulsora, é como se a ciência fosse a nova religião, é como se a ciência fosse o mercado para os liberais, né? É a ciência que vai mover todo esse avanço e acabar com esses mazelas, acabar até com a morte, eles acham. Vai viver para sempre, a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade, vai todo mundo virar Deus. Não estou exagerando, não. Lógico que isso vai levando um tempo, né? Mas basicamente os positivistas, eles acreditam nisso. Né? E aí, eu ia entrar essa do Platão e Paulo agora, eu esqueci de colocar. E aí você pode falar, mas você não falou do nazismo e do fascismo. O nazismo e o fascismo, ele é um regime revolucionário. Tá? A diferença do comunismo, do socialismo, para o nazismo e para o fascismo, é que o nazismo e o fascismo são movimentos em nações específicas, né? O nazismo foi na Alemanha e o fascismo na Itália. Então eles não, o socialismo, ele é um governo mundial, ele quer essa revolução para o mundo inteiro. O comunismo, né? A União Soviética quer espalhar isso para o mundo, a China, né? O nazismo não, ele é um governo alemão,
fascismo era italiano. O Hitler até queria conquistar os outros países, mas conquistar para eles, né? Não que ia ser uma... enfim, todo mundo igual. Não, nada disso. O alemão, todo alemão era igual. Era um comunismo só para os alemães, né? Os outros não são iguais, não. Então, a diferença do nazismo e fascismo para o comunismo, o nazismo e o fascismo são regimes revolucionários de uma nação específica. Eles acreditavam, eles foram mais inteligentes sobre esse aspecto, que eles viram que esse negócio mundial não ia dar certo. Então eles falaram, não, no mundial não vai dar certo, mas só que na Alemanha vai dar certo. E de fato, economicamente, politicamente, até militarmente deu mais certo. Tanto que você precisou do mundo inteiro para parar o Hitler, senão não ia parar. Ele quase conquistou o mundo inteiro. Né? Então, assim, funcionalmente deu mais certo. Tanto que o fascismo, por mais que se critique muito, a maior parte dos regimes hoje são fascistas, que é a aliança entre os grandes as grandes empresas e o Estado. E eles se mantêm no poder. Né? Basicamente, a essência do fascismo era isso. E você tenta manter uma certa igualdade para as outras pessoas, todo mundo mais ou menos ali num nível aceitável de pobreza, na medida assim, do controlável. Né? Hoje, mais ou menos, impera na própria China, né? Que você mantém uma certa liberdade econômica, mas você tem as empresas, o Estado intervindo nas grandes empresas. O fascismo e o nazismo eram mais ou menos o que tem hoje na China, o que mais ou menos tem hoje na Rússia, o que mais ou menos tem em todo lugar do mundo, né? O que mais ou menos tinha aqui, né? Com o PT, com as grandes empreiteiras, essa aliança entre quem está no poder, que é o poder, basicamente uma aliança entre o poder econômico e o poder político, né? Onde eles ficam ali se acariciando, se mantendo no poder, e você vai mantendo os outros embaixo. Né? Enfim, tenta manter uma maneira minimamente que não gere uma revolução, minimamente dá um cala-boca para todo mundo e vai tentando levar assim. Basicamente dá certo, tanto que a maioria das pessoas dos outros países adotaram, o que tem, por isso que todo mundo fala tão mal, né? Eu não estou dizendo que eu apoio, não, pelo contrário, eu sou mais a favor do conservadorismo, e é independente do regime, você pode botar uma monarquia, a democracia é mais difícil, você precisa ter uma população muito bem educada, mas enfim, é possível, pode ser um parlamentarismo, pode ser presidencialismo, enfim. A questão não é essa, né? A questão, eu acredito que essa questão ela está mais nos valores individuais dos indivíduos, e você tem indivíduos melhores, resgatar essa tradição. Porque aí, automaticamente, independente do regime, né, as coisas vão tender a melhorar. Se você tiver pessoas honestas, pessoas... Agora, você nunca vai ter todo mundo, né? Sempre vai ter ali um percentual de 5, 10, 15%, 20, 30%, quando é 30%, eles tomam o poder, de corruptos tentando tomar o poder. Né? E aí, o complicado é isso, você controlar essas pessoas, esses corruptos que tentam tomar o poder de toda forma. Então, é possível um Estado sem hierarquia, né? Falando do lado do regime revolucionário, o que eles imaginam, né? Eles vão tomar o poder, né? Os revolucionários, mas normalmente eles falam muito do proletariado, né? Mas quem toma mesmo são os intelectuais, quem ficam com o poder. E aí você vai aumentando o Estado, né? Você vai tomando o poder da burguesia, de quem tem dinheiro, né? Vai tomando dinheiro. Primeiro você toma o dinheiro do rico, depois você toma o dinheiro da classe média, depois até do pobre você está tomando, porque vai acabando, vai faltando, e você vai tomando de todo mundo. Né? Enfim, vai só aumentando o Estado. Teoricamente, eles iam gerar um fim das hierarquias sociais, só que esse fim é sob aspas, porque, na verdade, o Estado continua sendo a grande hierarquia. Na verdade, no regime socialista, é onde você tem a maior hierarquia de todas, porque você só tem o Estado com todo o poder e os pobres miseráveis não tem nada, nem comida. E aí, para uma etapa seguinte, você eliminar esse Estado. Só que isso nunca aconteceu. Né? Até porque você vai ter todo mundo, você acaba nesse processo tornando um Estado muito pobre e na verdade é um regime insustentável, tanto que eles tendem a acabar. A única coisa que você tem, que como eu expliquei, a China ela não é comunista, porque ela estava puindo mesmo e aí teve que virar fascista, embora com o nome ainda de comunista. Né? Esse regime não se sustenta. Por quê? Porque, como eu falei, na economia os liberais têm certa razão. Se você ficar roubando os ricos e tentar dar para os pobres, o que acontece é que todo mundo fica pobre. Porque você precisa, aquilo que eu falei dos conservadores, você precisa de certa hierarquia de pessoas que gerem melhor, de pessoas que criam mais, de pessoas que geram lucro, e essas pessoas têm que estar encabeçando empresas, têm que estar, enfim, não é uma coisa que eu acho questão de achar certo ou não, é a estrutura da realidade, a vida é assim, porque você vê que se você não fizer isso, você acaba gerando uma miséria e fome, porque você vai botar os incapazes para gerir, e aí falta comida, falta papel higiênico nesse país, falta tudo, porque realmente você não consegue produzir a quantidade de coisas que a nação precisa, é basicamente isso que acontece. Porque você tira as pessoas mais capacitadas das suas próprias funções. E aí você tenta igualar todo mundo e não dá certo. Basicamente não dá certo. Eu acho que eu estou simplificando muita coisa, mas não dá certo. Esse é o ponto. E aí, a partir... Só que, qual que é o grande problema, né? E aí você... Porque se você, mesmo que você elimine esse Estado, né? E aí você chegaria à utopia comunista... Se você deixou supondo que depois de tudo isso, enfim, na verdade não acontece, porque todo mundo está passando fome, né? Mas todo mundo passando fome, você vai lá e elimina o Estado, agora está todo mundo igual. Né? Chega lá o Stalin com todo o poder econômico, político, militar, não, eu vou entregar o poder e vou dividir, eu não tenho mais nada, sou igual a um miserável desse de fome. É lógico que ele não vai fazer isso, mas supondo que ele fizesse, né?
você vai formar novas hierarquias, é a primeira coisa, porque um dia foi assim, gente, um dia não existiram essas hierarquias se formam, primeiro por necessidade, primeiro de tudo por necessidade, as pessoas precisam que os mais inteligentes, você tá numa família patriarcal ali, os mais inteligentes eles precisam tomar as decisões, porque se você deixar os mais burros tomar, os mais preguiçosos, aquele cara que só quer dormir, imagina você fala assim, o que eu vou plantar aqui? Pergunta aquele cara lá que só fica dormindo, que nunca plantou, não sabe nada, vamos perguntar pra ele, lógico que não, você vai perguntar o cara que tá ali, que tá trabalhando, que conhece, que desenvolveu, que deu certo, é assim que funciona uma sociedade, né? Não dá pra você, é aquilo que Platão já falou, você vai igualar coisas que são desiguais, não vai dar certo. Vai dar merda, e dá mesmo. Então, quer dizer, mesmo que você tornasse todo mundo igual, era uma questão de tempo formar novas hierarquias. Por necessidade, essas hierarquias iam se formar novamente. Tá? Então, o paraíso comunista ele seria ali antes de formar essa nova hierarquia, mas só que é utópico, primeiro porque você não consegue chegar nele, como eu falei. Primeiro por uma questão de logística, que não chega mesmo, porque as pessoas começam a passar fome. Segundo, que ainda que as pessoas não passassem fome, quem acumulou o poder total, político, econômico, militar, intelectual, os caras começam a ter todo o poder na mão dele, ele não vai entregar o poder de novo e vai virar um miserável como as outras pessoas. Ele vai segurar esse poder pra ele, que é o que acontece. Ainda que ele precisar continuar matando as pessoas de fome, essas pessoas continuam no poder. Eu não tô falando que isso é certo não, tá, gente? Eu tô falando como acontece. Eu, pelo contrário, eu acho completamente errado, mas é assim que acontece, né? E ainda assim, se o impossível acontecesse, e depois de acontecer o impossível, esse cara que estava no poder, ele entregar esse poder, o que seria de novo impossível, aí você teria o paraíso comunista. Só que esse paraíso impossível de novo, é impossível de se manter, porque vai formar novas hierarquias. Então, quer dizer, é um ciclo impossível, do impossível, do impossível, do impossível. E aí, se esse monte de impossível acontecer, ainda assim é impossível, porque não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Então, esse é o ciclo viciado, que ainda se fosse possível, não aconteceria. Ia voltar de novo a formação, ia ter que tomar o poder de novo, enfim. É mais ou menos essa bagunça aí. O pessoal acredita, ou diz que acredita, né? E aí eu vou mostrar como o liberalismo, embora faça certo sentido, ele serve ao comunismo. Né? Então, quer dizer, você tem o livre mercado, eles acreditam que esse livre mercado vai gerar maior produção de riqueza, isso é verdade, isso acontece mesmo, como eu dei lá no exemplo da escola, isso gera mais oportunidade, acontece mesmo. Né? Num primeiro momento isso acontece. Só que o que acontece? O liberal, ele não traz consigo esse valor das tradições, aquilo que eu falei de você ter bons homens, homens justos, homens que tragam essa tradição, aquele Paulo e Platão. Ele não tem esses valores, né, a moral cristã, a moral, a virtude grega, ele não traz isso consigo. Então você começa a ter esse acúmulo de capital junto com o enfraquecimento do Estado. Então você gera um ambiente que cria o desenvolvimento revolucionário, dos ideais revolucionários. Porque você vai começar a ter pessoas se desenvolvendo muito, ficando muito ricas, e pessoas que, por mais que você tenha mais oportunidades, pessoas que não vão se desenvolver, que elas não querem se desenvolver, elas querem tomar o poder tomando o que você produz. Existem pessoas más, infelizmente existe. Não é você mudar o regime econômico que as pessoas más vão desaparecer do dia para noite, infelizmente. Né? Essas pessoas más, elas vão alimentar esse ideal de revolução lá nos pobres, ou se não tiver mais pobre, no mendigo, na prostituta, no travesti, e vão alimentar esse tipo de ideal, e vai gerar, né, o desenvolvimento, como a gente vê hoje, né? Como a gente vê hoje. Né? E isso acaba influenciando numa intervenção das grandes fortunas. Porque o que acontece? Esse livre mercado, esse indivíduo que vai gerando essa grande fortuna, numa situação de livre mercado, ele pode perder tudo a qualquer momento. Então, o que acontece justamente hoje? É um dos problemas de hoje. Você olha por um lado, um dos problemas é o comunismo, mas um dos problemas também é o liberalismo, porque você tem essas grandes fortunas. Bill Gates, esse cara do Facebook. Eu não sei se é ele mesmo ou se ele é laranja. Eu acho que esses caras são laranjas, esses caras que aparecem na mídia. Eu acho que não são eles os donos. Mas ele aparece o quê? Querendo estatizar. Por que um grande bilionário quer aumentar o poder do Estado? Quer estatizar? Quer travar a economia? Quer travar o livre mercado? Porque agora ele já acumulou para ele. Então, para você, pra gente, pra mim, ele vai travar. Então, quer dizer, quando você começa a ter esse acúmulo e essas riquezas elas chegam num patamar astronômico, o cara fala, eu não vou manter essa situação. Eu vou agora fazer o contrário, eu vou travar. E aí ele começa a favorecer esse ideal revolucionário, porque ele sabe que esse ideal revolucionário, naquele regime revolucionário que eu mostrei, mantém as pessoas na miséria, e o dinheiro já está com ele, vai continuar com ele. Ele vai tentar, inclusive, abarcar esse poder político e aumentar isso. Né, você vê os grandes bilionários influenciando na política. Eles começam a comprar a mídia, eles têm a mídia, né, eles conseguem, através do capital, o próprio capital compra o livre mercado. E através do livre mercado, você vê que o Estado ele deveria assim, favorecer aos investidores pequenos, e não. O Estado, por exemplo, essa pauta ambientalista. Essa pauta ambientalista, o que ela faz? Ela gera uma série de pré-requisitos. Não pode plantar assim, não pode colher assim, não pode usar tal energia, não pode aquilo, não pode usar água, não pode isso aqui. Só os grandes bilionários conseguem montar uma empresa que atendam todos esses pré-requisitos. E aí você forma grandes monopólios, é isso que você vai formando. Na verdade, essa questão do ambientalismo é uma grande desculpa para você formar grandes monopólios. Eu, quando eu era mais jovem, isso não tem muito tempo, quando eu era mais jovem, eu lembrava que as pessoas elas abriam o mercado, abriam negócios e davam certo, e cresciam. Hoje disso não acontece mais, porque tanta regulamentação e o imposto vai crescendo, né, sob certo aspecto esse desenvolvimento do Estado favorece aos bilionários, por quê? Porque eles já têm a grande empresa, eles conseguem pagar, se eles tiverem 1% de lucro, 1% de 5 trilhões que movimentam uma dessas grandes empresas, é muita coisa.
Quer dizer, agora, se o microempresário tiver 1%, ele está falido. Se o microempresário tiver 10%, ele está falido. O microempresário precisa de uma margem maior. Né? Então, quer dizer, e aí o grande bilionário, ele consegue controlar o mercado, inclusive controlar o Estado, já porque você já não tem mais políticos fortes, né? O presidencialismo, essa mudança toda hora, o político depende do voto, ele depende de ser um demagogo, né? Então ele enfraquece o poder político, você endivida os estados, o Estado é muito assistencialista, então o Estado está sempre devendo. Essas grandes fortunas, a partir do liberalismo, ele acaba servindo essas grandes fortunas. E essas grandes fortunas abastecem ao comunismo. Por quê? Porque o comunismo serve essas grandes fortunas, como eu demonstrei, né, no vídeo anterior. Eu acho que vou tentar demonstrar um pouco nesse também, não sei se já demonstrei, mas o próprio comunismo também favorece essas grandes fortunas. Por quê? Porque destrói os valores, destrói a família, né? E aí, na verdade, o capital, para essas grandes fortunas, se o mercado for o grande regulador, para elas é bom, porque elas já estão com o capital, aí agora elas vão começar a travar o mercado para que elas se mantenham no poder. Agora, já com relação ao positivismo, o que acontece? A ciência passa a ser o grande regulador, ao invés do mercado, né? Só que qual que é o problema? Se você não valoriza, sempre o problema é porque é o seguinte, porque são sempre utopias, são sempre coisas que algum acadêmico pensou e depois vou tentar aplicar. E não o contrário, não são sistemas que funcionaram em algum lugar, não funcionou nesse país, agora vai aplicar no outro. Não foi assim. Você valoriza isso. Você vai ver o que tem funcionado e vai aplicando. Esses regimes não, eles são primeiros pensados. Vamos pensar que na verdade, assim, vamos pensar alguma coisa para enganar os trouxas e vamos aplicar. E vamos dizer que estamos aplicando. E estamos aplicando outra coisa. Na verdade é isso, né? Só que você forma essa ciência sem a valorização da tradição dos valores morais, sem aquele Platão e Paulo, você forma um cientista moral. E além disso, hoje a ciência é muito fracionada. Você, na verdade, forma super especialistas alienados. É isso que acaba acontecendo, né? E mais uma vez você favorece o desenvolvimento dessas ideologias, né? Por quê? Porque se entra nesse ciclo dos bilionários. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que eu estou explicando separadamente, você tem que entender que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você tem o favorecimento, né, dos bilionários às ideologias, né? Então, como você assiste as notícias hoje, percebe que a maior parte da ciência hoje, a maior parte das grandes áreas são tomadas por pessoas que têm ideologia muito bem definidas, a não ser áreas muito exatas que não tem como. Por exemplo, na matemática, 2 mais 2 são 4. É muito difícil a ideologia ela tem mais dificuldade. Mas vai chegar lá, eles vão provar que 2 mais 2 são 5 daqui a pouco. Mas por enquanto ainda não conseguiram. Mas áreas que as coisas são mais subjetivas, como a área de humanas, eles já tomaram totalmente, né? Então a ciência acaba tendo esse olhar ideológico. E quem financia as ideologias, as próprias ideologias sempre favorecem o grande capital. Por quê? Porque você tem que pensar que essas grandes fortunas elas já estão no controle, né? Então, quer dizer, agora elas querem não deixar que mais ninguém chegue, elas querem travar o mercado, elas querem, na verdade, essa suposta luta de classes, o que ela cria é uma super classe de bilionários e vai travar todo mundo embaixo, evitar que essas outras pessoas de baixo consigam crescer. Vai ter só 2 classes, algumas poucas famílias, algumas poucas centenas de pessoas controlando todo o resto, todos os outros bilhões de pessoas. Essa vai ser a igualdade para o resto. E vai ter algumas poucas pessoas, quase como deuses, controlando todo o resto. Essa é a noção do globalismo, né? Então, assim, enquanto você está pensando em você e na sua família, você tem famílias dinásticas que já estão no poder há séculos e que já estão planejando isso há séculos. Isso, na minha humilde opinião, como eu mostrei no outro slide, que eu quero trazer isso em livro, isso começa com o problema dos universais lá em Dan Scott e com Guilherme de Ockham, século XIV, onde você questionou os universais, né, aí desconstruiu a filosofia, atacou a filosofia, não desconstruiu, mas sob certo aspecto, né, desprestigiou a filosofia escolástica, começou a desprestigiar a razão, toda a desconstrução da tradição começa de lá, aí dali você já tem a Revolução Protestante, a fragmentação da igreja, a igreja perde força política, força de opinar, força de manter os valores, aí a igreja começa a se fragmentar cada vez mais, aí cada um começa a achar uma coisa, então, o poder econômico começa a sobressair. Você tinha impérios, agora você tem repúblicas, né, democracias, então quer dizer, o poder que seria de um rei que poderia contrabalancear o poder financeiro não pode mais, porque o presidente ele fica vendido, ele chega lá 4 anos com tudo vendido, tudo cheio de dívida, o orçamento todo já distribuído, ele não tem o que fazer, ele já está na mão dos bilionários e cabe ele afagar os bilionários e continuar, né, afagando, porque já não tem mais o que. Na verdade, esse sistema ele já está muito bem implementado. Isso é isso que eu estou falando, isso começou lá no século XIV, vem sendo implementado, já está muito bem implementado. Inclusive, até a própria igreja, como eu expliquei no Vaticano II, já vem sendo flexibilizada para você unir todas as religiões. Né? Então já é um sistema que já vem sendo desenvolvido há muitos anos e que agora já é muito difícil parar. A única saída ainda é você fortalecer os indivíduos, capacitar, por isso que eu gravo esses vídeos. Se um mandar para mais um, tu manda para mais um, e cada um vai tomando consciência e começa a tomar esses valores, começa a reestudar Platão. Eu acho que estudar Platão é a grande solução, assim, além de valorizar a família. Valorizar a família estudar Platão. E o próprio cristianismo, lógico. Né? Mas até para entender o cristianismo, Platão ajuda. O próprio Santo Agostinho foi convertido por Platão, praticamente, embora teve auxílio do Santo Ambrósio também. Mas ele foi compreender de fato a partir do estudo de Platão. Então isso tudo faz parte, é toda uma tradição
e precisa ser revalorizada. Você precisa formar novos homens honestos. Esse número, eu falei, sempre vão ter os homens maus, mas a gente tem que diminuir. O problema é que os homens maus hoje é 40%, 50%, não dá. Se você tiver 5% de mal, a gente consegue viver uma sociedade saudável. Agora, se os maus for 50%, aí, meu irmão, eles vão tomar poder mesmo e vão tripudiar em cima da gente. Então você tem que ter esse equilíbrio, tem que tentar diminuir. O mal, ele sempre vai existir, mas ele tem que estar um pouco mais controlado. Então você tem essa situação hoje que o grande capital faz o controle dessas grandes ideologias. Por mais que o próprio comunismo vai supostamente contra, ele favorece a partir da quebra dos valores, né, da quebra. As pessoas vão ficando cada vez mais pobres. Né? Os grandes bilionários não perderam nada com o comunismo em lugar nenhum. Você pode olhar, eles continuaram ricos do mesmo jeito. Perderam o rico, aquele pessoa que você acha que você está lutando contra o rico, não está lutando contra o rico. O rico não tem nada a ver com isso, eu estou falando dos grandes bilionários, pessoas que a gente não sabe nem quem é, que tem o controle mesmo, assim, das grandes famílias, que fazem parte desse, por exemplo, o Clube Bilderberg, né? No vídeo anterior eu coloquei uma série de livros que falam, e tem livros que especificam, colocam nomes, né? Mas o objetivo hoje não é delinear muito o globalismo em si, né? Essa espinha dorsal, eu tenho outros vídeos que falam sobre isso aí. Hoje é mais falar de uma maneira mais genérica sobre como esses regimes, eles servem a esse grande sistema, inclusive o comunismo, aquilo que eu falei, se eu fosse um participante lá do Bilderberg, do Clube Bilderberg, eu colocaria uma estátua de Karl Marx, porque ele foi quem mais ajudou os bilionários. Né? E eu acredito que deva ter. Se não, nunca fui, não sei como é que é, não sei onde que é também, mas com certeza deve ter. Né? O próprio liberalismo ajuda, né? Também porque você dá cada vez mais poder ao capital. Então, quer dizer, você pensa o seguinte, às vezes essas ideologias trabalhando de forma separada não favorecem, mas em conjunto, disputando uma com a outra, acaba favorecendo. E o positivismo também, porque hoje eles já têm o controle da ciência. Se você tentasse pegar um positivismo lá na escolástica, quando você tinha aquela formação humana, o negócio ia ser uma maravilha, talvez. Mas hoje em dia, onde você tem um cientista que é totalmente amoral, acrítico, especialista, isso não funciona mais. Aí o cara vai construir uma bomba atômica, igual foi na Segunda Guerra, e depois vai assinar lá, não, eu não quero que usa. Porra, é idiota. O cara é um idiota. Ele constrói, mas ele não quer que use. Tá bom. Ele serve ao grande capital sem perceber. E ainda assina lá, achando que não tem nada a ver com isso. É o cientista de hoje, que não se responsabiliza moralmente pelas descobertas, pelas ações, pelo que escreve, pelo que fala. Então, é complicado. Acaba servindo o grande capital, que é quem está no comando e está no comando cada vez mais. Por onde? Você vê que hoje todas as legislações elas vêm da ONU, vêm da OMS, né, vêm da Unesco, que são essas grandes instituições. Você vê a União Europeia, que são pessoas que a gente não elegeu, não votou, mas que estão lá e estão comandando. Quando chega uma recomendação lá da OMS, o pessoal só bate continência, finge que está mudando alguma coisa, não está mudando nada. Eles mandam uma bobinha para fingir que você não seguiu, mas o grosso todo mundo segue. Tanto que você vê essa uniformidade de política e sistema econômico no mundo inteiro. Isso nunca foi tão homogêneo. E a tendência é isso ser cada vez mais homogêneo, né? Então, a partir daí, eles controlam o capital, a cultura, a educação. De repente, eu quero fazer um vídeo só explicando mais a questão da educação depois. O aparato estatal, né, os funcionários, porque, quer dizer, hoje, por exemplo, no Brasil, você trocou o presidente, mas o aparato estatal, as pessoas que estão no cargo, são as mesmas. Então, você vê que o presidente ele não consegue fazer nada. Está travado de todos os lados. Não estou dizendo que ele quer, eu não sei se ele quer fazer ou não. Eu sei que ainda que ele quer, ele não consegue. Porque você tem todo um aparato, o cara já está completamente amarrado. Independente de quem estiver lá, o sistema já está... A mola propulsora já está girando, né? De um orçamento de 100%, ele tem 1%. O que ele vai fazer com 1%? Não tem o que fazer, é pagar dívida com esse 1%, né? Então, é basicamente assim, você fica distraindo as pessoas com essas disputas políticas, né? Disputas ideológicas. Não tem muito o que fazer nesse âmbito. Né? O controle da ciência, tem o controle da mídia, o próprio controle dos políticos, porque os políticos ficam vendidos, a maioria são vendidos mesmo, alguns são vendidos porque quer, outros porque não tem opção, porque o sistema já impôs, né? A própria religião está cada vez também caminhando para essa aliança. Né, você vê muita disputa ideológica dentro da igreja hoje. Né? E aí você tem, por outro lado, a atomização dos indivíduos, que é as famílias cada vez menores, famílias cada vez mais divididas, as pessoas brigando entre si, enfim. E você vai ficar sozinho contra um sistema desse, ou seja, é praticamente uma servidão consentida. Né? E a tradição cada vez mais desvalorizada, sendo quebrada. Você vê aí super-herói mudando de cor, mudando de gênero, muda de tudo. Né? Daqui a pouco a cabeça vai vir embaixo, o pé em cima. Né? Só falta isso, porque o resto eles puderam já alteraram. Né? Então, é basicamente isso, tá, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Vou pedir para vocês curtirem aí, compartilhar. Tem as minhas outras redes sociais, comentar, sugestão de vídeo. Lembrar que eu também sou nutricionista, educador físico, embora goste de estudar essas outras coisas. Quem quiser meu contato para esse tipo de assunto também pode entrar em contato. E até a próxima, galera. Abração.